Olá, gente, vamos para mais uma videoaula e nessa aula a gente vai falar sobre o mercado dos pellets e briquetes. A gente vai falar sobre a produção e a comercialização desses dois biocombustíveis no Brasil e no mundo. Bom, quais são as matérias-primas mais utilizadas para a produção desses dois biocombustíveis aqui no Brasil? Resíduos de madeiras são as matérias-primas mais utilizadas, né? Resíduos de serrarias, de madeireiras, empresas que trabalham com móveis planejados, beneficiadoras de madeira. Então, toda indústria, empresa que trabalha com madeira acaba gerando resíduos e esses resíduos são os mais utilizados para a produção de briquetes e pellets. Eu sei que muitas vezes a gente imagina que o principal resíduo para a produção de briquetes e pellets seria o bagaço da cana-de-açúcar, porque o Brasil tem muita plantação de cana-de-açúcar, só que esse bagaço ele é utilizado in natura mesmo nas caldeiras, né? Ele não há necessidade de produção de briquetes e pellets, né? As próprias usinas produtoras de cana-de-açúcar já utilizam esse bagaço para a produção de energia sem transformá-lo em briquetes antes. Então tá aqui resíduos de madeira, né, cavacos, serragens, são os mais utilizados. Outros muito utilizados também são a casca de arroz. A casca de arroz ela é bem adequada, então o Brasil usa muita casca de arroz para a produção de briquetes e pellets e também usa muito finos de carvão vegetal para a produção de briquetes de carvão vegetal. Então essas são as matérias-primas mais utilizadas. A escolha da matéria-prima está relacionada com a disponibilidade de biomassa na região, então geralmente eu vou escolher uma matéria-prima que eu tenho perto aqui. Geralmente as indústrias de compactação elas ficam próximas às serrarias, às madeireiras, né? Porque senão o frete encarece muito o produto. O frete para transportar a matéria-prima até a compactadora acaba encarecendo muito o produto. E aí fica inviável economicamente. Você não vai conseguir vender esse produto porque ele vai estar muito caro. Também não é muito importante que as empresas compactadoras, as indústrias compactadoras estejam próximas ao mercado consumidor dos briquetes e pellets, porque senão o frete também desses briquetes e pellets vai acabar saindo muito caro e não vai compensar produzir. Então tá aqui o que eu falei. Então, às vezes, o transporte da matéria-prima pode chegar a 20% do custo de produção dos briquetes, né? Geralmente, a matéria-prima em si, ela tem um custo baixo, porque a matéria-prima são resíduos, né? Então, como são resíduos, o custo acaba sendo baixo. Muitas vezes, esses resíduos são vendidos para as compactadoras não é de graça, né? Geralmente é um valor simbólico, um valor de baixo custo. Só que o que pode ficar caro então é o frete. Então espera-se que a compactadora esteja próxima tenha disponibilidade de biomassa, de matéria-prima próxima a ela. Quanto às demais matérias-primas, né, a gente sabe que pode-se utilizar agentes aglutinantes. No Brasil, quando a gente faz aí essas empresas compactadoras, elas praticamente não usam agente aglutinante algum, né? A própria lignina da madeira é responsável por colar os resíduos, né? Os finos. Agora, quando a gente viu na aula anterior, quando a gente faz briquetes ou pellets de carvão vegetal, a gente precisa sim usar um aglutinante, porque a lignina ali não tem mais lignina ali. Então a gente precisa utilizar um agente aglutinante. E geralmente utiliza-se o amido de milho. Bom, qual é a localização das empresas compactadoras no Brasil? A gente tem mais ou menos, isso aqui é uma aproximação, tá? Eu não achei nenhum valor exato e atual. É só para vocês terem uma ideia. A gente tem cerca de 80 indústrias de briquetagem e 20 indústrias de pelletização no Brasil, espalhadas no Brasil. Então não é muito assim, né? A gente tem muito mais indústrias de briquetes do que de pellets. E elas têm o porte de
pequeno, médio e grande empresa, tá? Elas estão localizadas, a maioria das empresas, tá vendo? Um pouco mais de 40% tá em São Paulo, né? Porque São Paulo a gente tem muitas indústrias madeireiras, né? Então, essas empresas compactadoras estão principalmente em São Paulo. A gente tem muitas também no sul do Brasil. Então, cerca de 80% das empresas, ou seja, quase todas, estão no sul do Brasil e em São Paulo. Aí temos algumas também em Tocantins, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, esses aqui são as principais regiões onde a gente tem essas indústrias, tá? Mas elas estão espalhadas em todo o Brasil, com uma concentração em São Paulo e sul do Brasil. Vamos falar agora sobre a produção e o consumo de pellets no Brasil. A produção de pellets começou por volta de 15 anos atrás e ela está no seu melhor momento, digamos assim, né? Essa produção só foi aumentando e foi aumentando muito nos últimos anos, né? O consumo de pellets é voltado para a produção de energia térmica e elétrica. Então, a intenção é substituir a lenha e o carvão mineral. O carvão mineral porque é um combustível fóssil, a gente quer substituir os combustíveis fósseis. E a lenha porque muita dessa lenha aqui vem de desmatamento ilegal, né? E o objetivo não é esse. O que a gente quer é preservar as florestas nativas e poder utilizar os resíduos para não ter que desmatar, né? E poupar o trabalho de plantar. Isso principalmente, muito da produção aqui no Brasil é para abastecer o mercado europeu, ou seja, é para exportação. Por quê? Porque o consumo de pellets na Europa é um dos maiores. E por que justamente na Europa, né? Porque o continente assinou acordos para redução de emissão de CO2. Então, ele tem que substituir o carvão mineral e outros combustíveis fósseis. E para isso, ele utiliza os pellets para fazer parte dessa substituição, né? Então, essa demanda impulsionou a indústria do setor no Brasil, né? As indústrias foram aumentando a produção, principalmente para exportação. Então, se a gente observar aqui, aqui a gente vê o crescimento da produção de pellets no Brasil, principalmente nos últimos anos, de 2016 para 2017, olha só o aumento que teve, Eu não tenho dados, esses aqui foram os dados mais atuais que eu achei, não sei como é que foi em 2019, mas os dados de 2020, 2021 a gente nem conta muito, né, que foi um período de pandemia, então eles são fora do normal, né, mas acredito que em 2018 e 2017 esse aumento aí continuou. Então, de 2016 para 2017 a gente teve um aumento de 6 vezes da produção de pellets, então aqui aumentou 6 vezes, um aumento bem considerável. O principal alvo são as exportações. Então, no caso dos pellets, muito do que é produzido é para exportação. No caso dos briquetes, não. A gente vai ver que os briquetes, eles praticamente não são exportados. Eles são todos consumidos aqui no Brasil mesmo. A matéria-prima utilizada para a produção de pellets madeira, né? Como eu mostrei para vocês no slide anterior, a madeira é a principal matéria-prima, né? de serrarias, né? Tudo resíduo, tá, gente? No caso aqui do Brasil, a principal matéria-prima é a de acácia negra e pinos, que são essas árvores aqui, né? São duas espécies de árvores que eu estou mostrando aqui para vocês. Se eu não me engano, essa daqui é o pinus e essa daqui é a acácia negra. Por quê? Porque são árvores, são espécies muito utilizadas em madeireiras, né? São as espécies mais utilizadas para madeireiras. Então, quase os pellets produzidos vêm dessas duas espécies. Apenas 1% é proveniente do bagaço de cana. Então, a gente achava que o bagaço de cana era uma das maiores matérias-primas para a produção de pellets, mas não, tá? O bagaço, ele fica lá na usina, ele é aproveitado lá na usina mesmo. Então, somente 1% do bagaço contribui aí para a produção de pellets. A eucalipto, gente, a gente tem pouca produção de pellets a partir de eucalipto, tá?
E como é que é o consumo desses pellets no Brasil, né? Ele é utilizado principalmente no mercado de aviários, né? Que é a criação de aves para aquecimento. Então, é utilizado principalmente para aquecimento aqui em aviários. Ele é muito bom para esse tipo de função. Também é utilizado em hotéis, churrascarias, pizzarias, padarias, né? Então, esses estabelecimentos, eles preferem os pellets e briquetes do que a lenha. Por quê? Por causa da comodidade. Os pellets são muito mais fáceis de manusear e de transportar, e eles têm um maior poder calorífico. A gente viu todas as vantagens dos pellets e briquetes frente à lenha, né? Então, a gente sabe quais são essas vantagens. Eles ocupam um menor espaço, não fazem tanta sujeira como a lenha. Então, hotéis, churrascarias, pizzarias, padarias, todos eles. E é utilizado também na indústria, né? Substituindo o carvão vegetal em caldeiras. Eu postei um vídeo para vocês no Moodle. E nesse vídeo a gente tem um especialista falando tudo assim sobre briquetes. Ele fala mais sobre briquetes, mas a gente pode estender isso aos pellets também. Ele fala assim muita coisa, e ele fala aí onde que eles são mais utilizados. A gente tem ali um dono de uma pizzaria falando as vantagens, que ele utiliza só os briquetes, falando quais são as vantagens de se utilizar os briquetes e não a lenha, né? No caso aqui a gente está falando de pizzarias com fornos a lenha. E quais são as desvantagens dos pellets? A oferta no mercado ainda é muito baixa, né? Isso tudo aí, a maioria vai para exportação, e o preço é mais alto que o preço do briquete, do cavaco e da lenha. Então, ele não é tão atrativo. Só que ele acaba compensando por causa das vantagens e do maior poder calorífico, tá? Mas o preço dele é um pouco mais alto. Agora, o briquete, ele tem um preço menor do que os pellets, e ele tem praticamente o mesmo poder calorífico. Ele produz a mesma quantidade de calor. Só que a desvantagem do briquete é que o manuseamento dele não é tão prático como o do pellet, né? Porque o briquete ele é grande, já o pellet ele é pequenininho, né? Ele vem ensacado, igual um saco de arroz, assim. Então, ele é muito mais prático de manusear, transportar e armazenar. Só que ele acaba sendo mais caro que os briquetes. Bom, gente, por que os pellets, eles são exportados, né? Eles vão para o exterior, mas os briquetes não. Porque os pellets, eles são mais aceitos no exterior do que os briquetes, né? O mercado internacional praticamente não compra briquetes da gente, né? Mas sim os pellets. Por quê? Olha só, existe uma correlação entre o maior uso de pellets ao grau de desenvolvimento dos países. Como assim? Os países mais desenvolvidos, eles usam mais pellets, e os países em desenvolvimento utilizam mais briquetes. Por quê? Porque os pellets, eles têm mais vantagens em relação aos briquetes por causa do tamanho dele. Você pode automatizar a alimentação na caldeira ou nos fornos. Tem essa facilidade de transporte e manuseio. Então, os pellets, eles são mais vantajosos que os briquetes, né? Os dois acabam produzindo a mesma quantidade de calor, a diferença é essa, né? A automatização da alimentação e a facilidade de manuseio, por causa do tamanho. Só que para isso, você precisa de equipamentos específicos, né? Para utilizar briquetes, você precisa de equipamentos específicos, equipamentos mais modernos, mais desenvolvidos. Você precisa de fornecedores de equipamentos que vão te dar garantias, né? Porque são equipamentos mais caros. E isso é uma característica maior de países desenvolvidos. Então, países desenvolvidos, eles investem mais nesses equipamentos e por isso eles acabam optando por utilizar mais pellets do que os briquetes. Os briquetes, eles são utilizados em fornos mais rudimentares, digamos assim, né? Fornos mais simples e mais baratos. Por isso que os briquetes são utilizados mais em países em desenvolvimento e os pellets em países mais desenvolvidos. Aqui no Brasil, a gente tem o uso maior de briquetes do que de pellets. Aí, outra coisa também, é mais fácil você transportar
para exportação os pellets, né? Porque os pellets, eles vêm em pacotes, como se fosse um pacote de arroz, um pacote de feijão. Então, ele acaba aproveitando as estruturas logísticas graneleiras. Ou seja, quando a gente exporta um pacote de alimento, a gente está exportando a granel. Então, você tem toda uma estrutura logística para exportação de alimentos a granel. Então, você aproveita essa estrutura logística para exportação de pellets, porque os pellets também são exportados a granel. A granel é aqueles pacotão, assim. Agora, os briquetes não. Os briquetes têm tamanho... Eles não são a granel, eles têm tamanho muito maior do que os pellets. Então, ó, é por isso que praticamente não existe exportação de briquetes, ao passo que o comércio internacional de pellets tem aumentado expressivamente. Então, as exportações de pellets só vêm aumentando, tá? Praticamente não existe exportação de briquete. Existe sim, assim, acontece, né, de haver exportação, né? Se você procurar, você acha, né, empresas que exportaram briquetes para o exterior, tá? Mas é muito inexpressiva essa exportação. A gente fala que praticamente não existe. Os pellets, eles são destinados principalmente para aquecimentos de residência no exterior, né? Por quê? Porque no exterior, né, em países mais desenvolvidos, a gente tem épocas frias e lá eles utilizam muito lareiras, então os pellets são muito utilizados para esse fim, né? Para aquecimento residencial, mas também para indústrias, né? Para produzir calor e energia em indústrias, em caldeiras, ao redor do mundo. Principalmente aqueles países que estão comprometidos a substituir o carvão mineral por uma fonte renovável, como o pellet. Aí, gente, a Europa, né, Europa aqui, e a América do Norte são os maiores produtores e consumidores de pellets no mundo. Então, olha só, a gente teve... Isso aqui é um dado que está um pouco desatualizado, eu não lembro o ano, mas acho que foi antes de 2010. Só que eu coloquei aqui só para vocês terem uma noção, porque não mudou tanto assim, né? Só para vocês terem uma noção do quanto que a Europa e a América do Norte dominam o mercado dos pellets, né? A América do Norte, ela produziu 1,2 milhões de toneladas. A Europa, 6,5 milhões, então metade. E o resto do mundo, 0,1 milhão de toneladas, né? Então, o restante do mundo, a produção é insignificante perto da América do Norte e da Europa. Então, assim como eles são os maiores produtores, eles são também os maiores consumidores. Então, por que a Europa produz tanto assim de pellets, né? Porque eles têm madeira em abundância, eles têm imensas áreas de florestas plantadas, eles têm uma indústria madeireira forte, longa tradição de exploração da biomassa, então eles exploram biomassa, essas florestas plantadas há muitos anos, eles têm uma tradição em relação a isso, então eles já têm uma tecnologia bem desenvolvida nessa área, e como eles têm uma tecnologia mais bem desenvolvida, eles acabam tendo um custo de produção mais baixo, então o preço do pellet fica mais atrativo para eles. Então, olha só, em setembro de 2000... Assim, ó, o dado que eu mostrei aqui para vocês foi a produção de pellets, ó, de 2016 para 2017, ela aumentou 6 vezes. Aí aqui eu já tenho outro dado, ó. De 2017 para 2018, né, quase um período aí de um ano, as exportações aumentaram, ó, 326%. Então, a gente teve um aumento muito grande das exportações de 2017 para 2018. Provavelmente esse aumento aí continuou para 2019. Já em 2020, com a pandemia, né, possivelmente pode ter até reduzido. Aí, gente, um dos maiores problemas para exportação dos pellets, como eu falei, aqui no Brasil, os pellets eles são principalmente exportados. A gente tem um consumo interno pequeno. Um dos maiores problemas para exportação dos pellets para esses países desenvolvidos é a regulamentação. A gente não tem a regulamentação
a gente não tem normas que regulamentam a qualidade dos pellets aqui no Brasil, igual a gente tem para biodiesel e bioetanol, né? A gente tem, para biodiesel e para bioetanol, a gente tem diversas propriedades físico-químicas, a gente tem uma tabela lá que esses biocombustíveis precisam obedecer. Então tem que ter uma viscosidade até um certo limite, tem que ter a densidade até um certo limite, tem que ter um poder calorífico tal. Isso não acontece para os pellets e briquetes. A gente não tem uma legislação que regulamenta isso. Então, quando o produtor ele vai exportar, ele encontra com essa dificuldade. Ele produz de qualquer forma e os países que compram acabam não aceitando. Por quê? Porque esses países que compram, eles têm lá um regulamento, né? Tem todos uns critérios a serem obedecidos pelos países que produzem, que querem vender. E muitas vezes os produtores brasileiros não têm nem conhecimento disso. Eles produzem os pellets de qualquer forma, sem obedecer a esses critérios. Às vezes não tem nem conhecimento desses critérios e acabam não conseguindo vender. Algumas empresas conseguem sim obedecer a esses critérios, conseguem adequar a sua produção e conseguem com isso exportar para esses países que são mais rigorosos em relação a isso, né? Principalmente os mercados consumidores mais desenvolvidos. Então, por se tratar de um produto cujo mercado é de crescimento crescente aqui no Brasil, os pellets ainda necessitam de regulamentação. Aí, o que essas empresas que querem vender para os mercados externos, elas precisam de uma certificação internacional para conseguir vender esses pellets para esses países. O nome dessa certificação é Certificado N+, né? A empresa que consegue esse certificado aqui, ela tem que adequar as características dos seus pellets às normas desse certificado. E aí ela consegue esse certificado e ela consegue vender mais facilmente para o exterior até a um preço melhor. Então, o produto dela fica mais valorizado nesse mercado. Então, muitas indústrias não têm nem conhecimento técnico e utilizam matéria-prima de qualidade ruim, ou seja, eles não fazem uma classificação da matéria-prima antes, né, uma triagem do material antes e acaba tendo, por causa da má qualidade da matéria-prima, acaba tendo um produto fora das especificações e não conseguem essa certificação. Outro problema também é a inexistência de laboratório para as análises técnicas. Então, para você saber se o seu produto está dentro das especificações, você precisa de um laboratório, você precisa ter um técnico lá responsável, com conhecimento para conseguir adequar o seu produto às normas externas. Então, a falta de conhecimento de profissionais capacitados é um problema aí para adequar os pellets às normas externas.